1963, numa sala de aula de um colégio estadual no bairro do Garcia, em Salvador da Bahia, um professor de filosofia chamado Renato Sampaio Lemos bateu o giz na lousa e disse, com a voz que professores usam quando querem encerrar um assunto de vez: "Isso é fantasia. Não existe nenhuma evidência científica de que seres de outras dimensões se comuniquem com os vivos. Quem acredita nisso está acreditando em conto de fadas." A sala riu. Era uma risada de adolescentes, aquela risada que não é de maldade, mas que dói do mesmo jeito. E no fundo da sala, um rapaz de 17 anos, magro, de óculos redondos e cabelo negro penteado para o lado, não riu. Ficou quieto, olhando para a lousa, com uma expressão que quem estava perto disse que parecia mistura de constrangimento e de algo mais difícil de nomear. Uma espécie de tristeza serena. O nome do rapaz era Divaldo Pereira Franco. E ele não riu porque sabia, do fundo da alma, que o professor estava errado. Porque desde os 7 anos de idade, ele via coisas que ninguém mais via. E falava com presenças que ninguém mais ouvia. Mas calma, porque essa história que eu vou te contar vai muito além de um professor e de um aluno. Vai além da Bahia, vai além do Brasil, vai além do que qualquer tribunal ou laboratório seria capaz de verificar. Essa é a história de um homem que passou mais de 80 anos sendo chamado de louco, de charlatão, de mentiroso, e que mesmo assim continuou firme como uma pedra no meio de um rio, fazendo exatamente o que dizia que fazia, recebendo mensagens de seres que, segundo ele, vinham de lugares que a maioria de nós não consegue nem imaginar. E a história daquele professor, meu amigo, tem um final que ninguém esperava. Mas você vai precisar ficar até o fim para saber o que aconteceu. Divaldo Franco nasceu no dia 5 de maio de 1927, numa cidade chamada Feira de Santana, no interior da Bahia. Filho de Etelvino Peixoto Franco e de Dona Laura Pereira Franco, ele era o segundo de 4 filhos. A família era humilde, sem exagero. Etelvino trabalhava como comerciante de tecidos, viajando de cidade em cidade com uma mala de amostras e a esperança de que o mês fechasse no azul. Às vezes fechava, às vezes não. Dona Laura criava os filhos com aquela mistura de firmeza e ternura que as mães do interior do Nordeste sabem fazer melhor do que qualquer outra coisa no mundo. A infância de Divaldo foi aquela infância de interior que cheira a terra molhada depois da chuva, a goiaba madura caída no chão, a fumaça de fogão de lenha no fim da tarde. Mas havia algo diferente nele desde cedo. Muito cedo. Quando tinha por volta de 7 anos, Divaldo começou a ver figuras. Não nos sonhos. Acordado com os olhos abertos de dia, enquanto os outros meninos jogavam bola na rua. Figuras luminosas, formas que pareciam pessoas, mas que tinham algo de diferente. Algo que ele não sabia explicar com as palavras que uma criança tem, mas que descreveu assim muitos anos depois. Era como se fossem feitas de luz que pensa. Luz que pensa. Pense nisso por um momento. No começo, Divaldo não falou para ninguém. Crianças têm um instinto antigo de guardar para si as coisas que sabem que os adultos não vão entender. Mas uma tarde, quando tinha 8 anos, ele foi até a mãe enquanto ela descascava quiabo na cozinha e disse: "Mãe, tem uma mulher aqui do lado da senhora. Uma mulher de cabelo branco com um vestido de flores pequenas azuis. Ela diz que é a avó Celestina e que o senhor anel de ouro que a senhora perdeu semana passada está debaixo do travesseiro velho que a senhora guardou no baú." Dona Laura ficou parada. Largou o quiabo. Foi até o quarto, abriu o baú de madeira escura que ficava no fundo do guarda-roupa, tirou o travesseiro velho que estava dobrado lá dentro, e ali, dobrado dentro da fronha, estava o anel de ouro que ela tinha procurado durante dias. A avó Celestina, que tinha morrido 3 anos antes, era exatamente como Divaldo a descreveu. Cabelo branco, vestido de flores azuis. Era o vestido do enterro. Dona Laura não gritou, não chamou o padre, não xingou o filho. Ficou olhando para ele por um longo tempo, com aquele anel na palma da mão, e depois disse apenas: "Filho, não fala isso para todo mundo." Era a proteção. Era a sabedoria de uma mãe
que entende que o mundo não é gentil com quem enxerga demais. Mas o mundo foi chegando de qualquer jeito, porque dons como esse não ficam quietos. Eles crescem, e no caso de Divaldo, cresceram rápido e em muitas direções ao mesmo tempo. Quando a família se mudou para Salvador, Divaldo tinha 11 anos. A cidade grande foi um choque. Feira de Santana era vasta no espaço, mas familiar nos cheiros e nos rostos. Salvador era barulhenta, salgada de maresia, cheia de gente que não olhava nos olhos de ninguém. Divaldo foi para a escola pública, usou o mesmo uniforme por 2 anos, comeu pão com margarina mais do que gostaria e aprendeu muito cedo que ser pobre numa cidade grande é uma forma de invisibilidade. Você existe, mas ninguém te vê. Exceto que Divaldo não era invisível para certos tipos de presença. Ao contrário, quanto maior era a cidade, mais movimentado ficava o mundo paralelo que ele percebia. Figuras passavam por ele na rua como se fossem pessoas comuns, mas havia algo na consistência delas, na maneira como não faziam barulho ao caminhar, no jeito como às vezes ele conseguia ver através delas, se olhasse em certo ângulo, que o fazia saber. Ele sabia desde sempre quem era da carne e quem era de outra coisa. Aos 14 anos, um colega de escola o levou pela primeira vez a um centro espírita no bairro do Tororó. Era uma casa simples, paredes de cal, cheiro de vela e jasmim, cadeiras de madeira alinhadas como numa pequena igreja. Divaldo sentou no fundo e ficou quieto. E quando a sessão começou, quando as pessoas em volta fecharam os olhos e a atmosfera da sala ficou mais densa, mais presente, ele sentiu algo que não sentiu em lugar nenhum antes: o reconhecimento. A sensação de que tinha chegado num lugar onde o que ele era fazia sentido, onde o que ele via e ouvia não era loucura nem fantasia, mas simplesmente a natureza das coisas. Naquela noite, de volta para casa, caminhando pelas ruas de paralelepípedo do Garcia, com o vento morno da Bahia no rosto, Divaldo soube que tinha encontrado o caminho. Não sabia exatamente para onde esse caminho levava, mas sabia que era o dele. O que aconteceu nos anos seguintes moldou tudo o que Divaldo Franco se tornaria. Aos 16 anos, ele começou a trabalhar como médium num dos centros espíritas de Salvador, recebendo o que os espíritas chamam de incorporação. Não vou simplificar esse processo demais, porque ele merece ser descrito com honestidade. O que Divaldo descreveu assim: eu sinto como se minha consciência fosse recuando para um lugar mais fundo de mim mesmo, como quando a gente mergulha na água e o barulho do mundo vai ficando abafado. E então outra presença ocupa esse espaço. Eu ouço, eu sinto, mas não sou eu quem fala. É como emprestar a casa enquanto ainda está dentro dela. Os que assistiram às primeiras sessões de Divaldo naquela época relatam uma coisa consistente. A transformação era visível e desconcertante. A postura mudava, a voz mudava, às vezes ficava mais grave, às vezes adquiria sotaques que Divaldo não tinha. As mãos, que eram as mãos finas de um adolescente, passavam a se mover com uma autoridade que parecia pertencer a outro corpo. E o que saía dali, as palavras, os conselhos, as informações sobre pessoas e situações que Divaldo não poderia ter como saber, era o que fazia as pessoas voltarem, semana após semana, trazendo filhos, trazendo vizinhos, trazendo dúvidas e dores que não tinham outro endereço para ir. Mas voltemos ao professor Renato Sampaio Lemos e àquela sala de aula de 1963, porque essa cena não foi isolada. Foi o símbolo de uma batalha que Divaldo travou a vida inteira com o mundo que exige provas e não sabe o que fazer quando as recebe. Divaldo tinha 17 anos e já era suficientemente conhecido nos círculos espíritas de Salvador para que seu nome circulasse entre as famílias que frequentavam esses centros. A escola naturalmente ficou sabendo. O professor Renato era um homem de 52 anos, formado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Marxista convicto, positivista de carteirinha, o tipo de intelectual que acreditava que o mundo era feito exclusivamente de matéria e que qualquer outra hipótese era superstição travestida de espiritualidade. Ele não era um homem mau,
Era um homem que tinha decidido, com toda a inteligência que possuía, que o universo tinha bordas e que ele conhecia todas elas. Quando chegou ao seu conhecimento que um dos alunos da turma do 3º ano frequentava sessões espíritas e era considerado médium, o professor Renato trouxe o assunto para a sala de aula como um exemplo pedagógico. Não citou o nome de Divaldo diretamente, mas todo mundo sabia de quem estava falando quando disse, com aquela voz grave e professoral, que o espiritismo era a exploração sistemática da ignorância e da dor alheia, e que qualquer pessoa que afirmasse se comunicar com mortos ou com seres de outras dimensões era, na melhor das hipóteses, um delirante, e na pior, um impostor. A sala riu. E Divaldo, no fundo da sala, ficou quieto. O que o professor não sabia naquele momento, o que ninguém na sala sabia, exceto talvez Divaldo, é que aquela cena tinha uma camada oculta, uma camada que só viria à tona anos depois, sob circunstâncias que o próprio professor Renato nunca imaginou protagonizar. Mas antes de chegar lá, preciso te contar sobre o lado da história que a maioria das pessoas não conhece. Preciso te contar sobre o que Divaldo Franco disse que recebia. Não de mortos, não apenas de espíritos humanos desencarnados, mas de algo mais distante, mais diferente, mais difícil de encaixar em qualquer categoria que o pensamento convencional tenha disponível. Divaldo falou abertamente sobre isso durante décadas, em conferências, em livros, em entrevistas gravadas. Disse que, desde o início de sua atividade mediúnica, havia um grupo de presenças que se comunicava com ele de forma diferente das outras. Diferentes porque a comunicação não era verbal. Não havia palavras que chegavam. Havia imagens. Havia conceitos que se instalavam na mente como se tivessem sido escritos diretamente ali, como se alguém tivesse aberto uma janela na consciência e depositado dentro dela não palavras, mas a coisa inteira, o conceito completo, com todas as suas nuances, de uma vez só. Como receber um livro em 1 segundo, disse ele numa conferência em Lisboa em 2008. Não página por página, o livro inteiro de uma vez instalado. E o conteúdo dessas comunicações era o que causava o maior impacto nas pessoas que estudavam o fenômeno com seriedade. Não eram mensagens de conforto, não eram conselhos sobre a vida afetiva ou sobre negócios. Eram descrições de processos físicos ainda não confirmados pela ciência da época em que foram recebidos. Eram descrições de estruturas do cosmos que antecipavam conceitos que a astrofísica confirmaria décadas depois. Eram, segundo Divaldo, informações sobre a natureza da consciência, sobre a relação entre matéria e energia, sobre o que ele descrevia como a trama viva do universo, que não é vazia entre as estrelas, mas densamente habitada por formas de existência que usam escalas de tempo e espaço incompatíveis com a nossa percepção. Em 1970, durante uma série de sessões que se tornaram documentadas por pesquisadores da Universidade de São Paulo, que faziam estudos sobre fenômenos mediúnicos, Divaldo descreveu, sob incorporação, a existência do que chamou de civilizações que completaram o ciclo de aprendizado na matéria e agora existem em frequências que a física convencional ainda não mede, mas que a física quântica vai progressivamente mapear. O registro existe, a data existe, a descrição existe. O que cada pessoa faz com essa informação já é outra história. Um dos pesquisadores presentes naquelas sessões era um físico chamado Dr. Armando Figueiredo Tavares, professor associado do Instituto de Física da USP, cético declarado, que havia aceitado participar dos estudos como representante do ponto de vista materialista. Ele ficou 2 semanas observando Divaldo. Assistiu a 17 sessões. Registrou tudo, com câmera fotográfica, com gravador, com anotações, e ao final das 2 semanas, num relatório que circulou internamente no grupo de pesquisa, mas nunca foi publicado formalmente, escreveu uma frase que seus colegas lembraram durante décadas. Não consigo explicar o que observei dentro dos paradigmas que me foram ensinados. E essa é a frase mais honesta que sou capaz de escrever sobre o assunto.
Dr. Armando nunca virou espírita. Nunca disse publicamente que acreditava em vida após a morte ou em comunicação com outros mundos. Mas também nunca mais escreveu um artigo negando esses fenômenos. Ficou em silêncio sobre o assunto pelo resto da carreira. E silêncio num cientista que antes era veemente é uma forma de depoimento. Mas voltemos à Bahia, porque é lá que a história tem suas raízes mais fundas, e é lá que ela tem também seu momento mais surpreendente. Em Salvador, durante os anos 1960 e 1970, Divaldo Franco construiu, junto com um grupo de colaboradores, o que se tornaria uma das obras sociais mais impressionantes do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo. Em 1952, ele havia ajudado a fundar a Mansão do Caminho, um complexo de assistência social no bairro do Pau da Lima. Começou com pouco, como tudo que dura começa. Uma casa alugada, algumas camas, crianças da rua que chegavam com fome e ficavam por não ter para onde ir. Décadas depois, a Mansão do Caminho se tornaria um complexo capaz de atender milhares de pessoas por mês, com escola, clínica médica, oficinas profissionalizantes e um conjunto habitacional que abrigava famílias que de outra forma dormiriam na rua. Tudo isso construído sem receber salário. Divaldo viajava pelo Brasil e pelo mundo fazendo conferências, e o dinheiro das conferências ia para a mansão. Ele morava num quarto simples, usava roupas simples, comia o que tinha, e quando alguém perguntava por que não ficava com nada para si, respondia com aquela voz pausada e ligeiramente afastada, que quem o conheceu descreve como a voz de alguém que está simultaneamente aqui e um pouco além. Porque o que eu recebi, recebi de graça, e o que se recebe de graça, distribui-se de graça. Mas o mundo não deixa as coisas grandes em paz, e quanto mais visível ficava Divaldo Franco, mais visíveis ficavam também os ataques. E alguns desses ataques vinham de lugares que doem mais do que jornais e programas de televisão. Vinham de dentro das comunidades que deveriam estar do lado dele. Em 1975, um grupo dissidente dentro do movimento espírita brasileiro começou a circular cartas acusando Divaldo de falsificar as sessões. Diziam que ele era um ator habilidoso, que estudava psicologia e usava técnicas de cold reading para simular conhecimentos que não tinha. Diziam que a Mansão do Caminho era um esquema de arrecadação disfarçado de filantropia. Diziam que ele viajava pelo mundo não para servir, mas para construir uma carreira de celebridade espiritual. As cartas chegaram às mãos de jornalistas. Alguns publicaram. Uma revista de São Paulo fez uma matéria de capa com o título O Milagre que Cobra Passagem. Divaldo leu a matéria numa tarde de quarta-feira, sentado na varanda da Mansão do Caminho, enquanto ouvia crianças brincando no pátio interno. Dobrou a revista, colocou no colo, ficou um momento olhando para o horizonte e depois disse para a pessoa que estava do seu lado: "Eles precisam de amor também." Não processou. Não respondeu. Não deu uma entrevista contra-atacando. Continuou fazendo o que fazia. Mas precisamos falar sobre o que ele disse que recebia, porque é essa parte que divide as pessoas de forma mais radical e que, ao mesmo tempo, é a parte mais fascinante de toda a trajetória dele. Divaldo descreveu, ao longo de décadas, a existência de uma inteligência que chamava de Joana de Ângelis, que ele dizia ser o espírito de uma freira carmelita espanhola chamada Joana de Fontanella, que viveu no século XVII. Através dela, psicografou dezenas de livros sobre psicologia espiritual, sobre desenvolvimento humano, sobre saúde mental, numa perspectiva que integrava o espiritual e o psicológico, de uma forma que antecipou debates que a psicologia só foi incorporar plenamente décadas depois. Mas havia outro nível. Um nível que Joana de Ângelis descrevia como tutores cósmicos, entidades que não pertenciam à família humana em nenhum sentido histórico ou evolutivo. Seres que, segundo as descrições transmitidas por Divaldo, existiam em outras coordenadas do cosmos, e que haviam desenvolvido formas de consciência tão diferentes das nossas que a comunicação direta seria como tentar transmitir uma sinfonia através de um único batimento de tambor. Então, esses seres, segundo o que Divaldo recebia,
comunicavam-se através de intermediários. E Joana era um desses intermediários. Eu sei como isso soa. Eu sei que para uma parte de quem está ouvindo isso agora, o ceticismo está ativado e funcionando em velocidade máxima. Isso está certo. Deve estar. Não estou te pedindo para acreditar. Estou te pedindo para ouvir, porque há algumas coisas nessa história que resistem ao ceticismo de formas que merecem pelo menos uma pausa antes de ser descartadas. Em 1983, numa conferência em Bogotá, na Colômbia, Divaldo descreveu com detalhes específicos um fenômeno que chamou de campos de informação que existem independentemente de qualquer suporte físico. Disse que a consciência não era produzida pelo cérebro, mas que o cérebro funcionava como um receptor de algo que existia antes e além dele. Disse que essa informação estava organizada em redes que conectavam não apenas os seres humanos entre si, mas também os seres humanos com outras formas de consciência distribuídas pelo cosmos. Esse conceito, descrito por Divaldo em 1983 numa conferência espírita, é estruturalmente idêntico ao que o biólogo Rupert Sheldrake publicaria em termos científicos em 1981 no seu livro sobre campos mórficos, e ao que o neurocientista Carl Pribram havia começado a elaborar na teoria do cérebro holográfico durante os anos 1970. As datas estão aí para quem quiser verificar. O que cada um faz com essa coincidência temporal é uma escolha pessoal. Mas agora preciso te levar de volta ao professor Renato, porque essa história tem um desfecho que eu guardei até aqui por um motivo. E esse motivo é simples. Algumas histórias perdem o sabor se você souber o fim antes do meio. Em 1978, 15 anos depois daquela aula de filosofia, o professor Renato Sampaio Lemos tinha se aposentado. Morava com a esposa, Dona Marta, numa casa pequena no bairro da Pituba, em Salvador. Tinha 2 filhos adultos e tinha, desde há alguns anos, uma dor no peito que os médicos diagnosticaram como angina crônica. Nada que matasse de imediato, mas algo que lembrava, todo dia, que o corpo tem prazo. A filha mais nova do professor Renato se chamava Cláudia. Cláudia tinha 24 anos e havia alguns meses, começado a frequentar o Centro Espírita do Pau da Lima, não exatamente o centro de Divaldo, mas um centro satélite vinculado à Mansão do Caminho. Ela tinha ido por curiosidade, arrastada por uma colega de trabalho, e tinha ficado. Não porque fosse facilmente influenciável, ao contrário. Cláudia tinha herdado do pai a inteligência argumentativa e o ceticismo estruturado. Mas havia ficado porque tinha visto algo numa daquelas noites que não conseguia explicar. E não conseguir explicar, para uma mente que preza a honestidade intelectual, é razão suficiente para continuar investigando. Cláudia nunca disse ao pai que frequentava o centro. Sabia como essa conversa terminaria. Em março de 1978, o professor Renato teve um infarto. Não fatal, mas sério o suficiente para ficar 3 semanas no hospital e para que os médicos dissessem palavras que os médicos dizem quando querem preparar uma família para o pior, sem dizer o pior diretamente. Ele voltou para casa mais fraco, mais quieto, com o olhar de quem atravessou uma porta que estava entreaberta e voltou, mas não esqueceu o que viu do outro lado. Numa tarde de sábado de abril, Cláudia foi visitar o pai. Encontrou-o sentado na varanda olhando para o jardim. Ficaram em silêncio por um tempo, aquele silêncio de pai e filha que não precisa de palavras para ser completo. E então o professor Renato disse, sem olhar para ela, com a voz que tinha ficado um pouco mais suave depois do infarto. Cláudia, você acredita que tem alguma coisa depois? Cláudia olhou para o pai. Pensou por um momento e respondeu com honestidade. Disse que não sabia. Disse que havia coisas que tinha visto e ouvido nos últimos meses que não conseguia encaixar no que havia aprendido. Disse o nome do lugar onde havia estado. Disse o nome de Divaldo Franco. O professor ficou quieto por um longo tempo. Depois disse, aquele menino, eu me lembro dele. E Cláudia percebeu, naquele momento, que o pai também se lembrava da aula, que ele sabia que havia um nome, um rosto humano,
por trás do exemplo que havia usado como peça de retórica filosófica naquele dia de 1963. 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite, o professor Renato Sampaio Lemos apareceu pela primeira vez num centro espírita na vida dele. Entrou pela porta com o casaco de linho bege e os óculos sem aro, com aquele andar pausado de quem carrega peso nos pés, e sentou numa das últimas cadeiras, perto da saída, como quem quer ter a opção de ir embora se precisar. Divaldo Franco não estava presente naquela noite, mas a sessão aconteceu, e no final dela, o professor Renato ficou parado na calçada, na frente do centro, com Cláudia ao lado, olhando para a rua molhada de garoa, sem dizer nada. E depois disse, com a voz de filósofo que está revendo uma premissa: "Não sei o que pensar, mas sei que não posso simplesmente descartar." Esse foi o começo. Nos meses seguintes, o professor Renato voltou. Não toda semana, não com a devoção de um convertido, mas com a regularidade de alguém que está pesquisando. Levava caderno, anotava, fazia perguntas. Perguntava sobre metodologia, sobre epistemologia, sobre como distinguir o fenômeno genuíno da sugestão coletiva e do estado alterado de consciência. As respostas que recebia às vezes o satisfaziam, às vezes não. E a insatisfação, para um filósofo, é o melhor combustível que existe. Em setembro de 1979, o professor Renato estava numa sessão no centro quando Divaldo Franco se levantou, no meio de um trabalho de incorporação, caminhou até onde o professor estava sentado, colocou a mão no ombro dele e disse, com uma voz que não era exatamente a de Divaldo, mas tinha algo dela: "Professor, você passou a vida ensinando os jovens a questionar. Isso é precioso. Mas questionar não é rejeitar antes de investigar. Você sabe disso. Você sempre soube." O professor Renato ficou imóvel. Depois levantou os olhos para o rosto de Divaldo, que estava ali, mas também parecia estar em outro lugar ao mesmo tempo, e disse, com a voz baixa, de quem pergunta para si mesmo tanto quanto para o outro: "Como o senhor sabe que fui professor?" E Divaldo, ou quem quer que estivesse falando através dele naquele momento, respondeu: "Porque tem um rapaz de 17 anos, de óculos redondos e cabelo penteado para o lado, que ficou sentado no fundo de uma sala de aula e não riu. E ele está aqui agora também, e ele não guarda mágoa nenhuma." O professor Renato Sampaio Lemos abaixou a cabeça. E pela primeira vez, em 54 anos de vida pública, de sala de aula, de reuniões, de debates filosóficos, onde nunca havia cedido 1 milímetro sem argumento, ele chorou. Não chorou de crença. Não chorou porque de repente tivesse se tornado espírita ou tivesse descartado a vida inteira de pensamento crítico. Chorou porque havia uma coisa ali que não cabia nas categorias que conhecia. E um homem honesto, quando encontra o que não cabe nas categorias que conhece, pode fazer 2 coisas: fingir que cabe ou chorar. E ele era honesto demais para fingir. O professor Renato viveu mais 7 anos depois daquela noite. Morreu em 1986, de uma segunda parada cardíaca, sentado na mesma poltrona da varanda onde havia conversado com Cláudia sobre o que existe depois. Nas últimas semanas de vida, estava relendo Bergson e William James. Na mesa de cabeceira, ao lado dos livros, havia um caderno de anotações com observações sobre as sessões que havia frequentado. O caderno terminava com uma frase que Cláudia leu depois, guardou e nunca publicou até contar para uma pesquisadora em 2015. "Não sei se há outros mundos habitados, mas sei que há outros modos de conhecer, e fui apresentado a um deles mais tarde do que deveria." Isso é o que Divaldo Franco fazia. Não convencia. Não tentava convencer, apresentava, e deixava que o encontro fizesse o que o encontro faz. Mas precisamos falar sobre o que é mais difícil de explicar em toda essa história. Não é a questão da mediunidade. Não é a questão dos espíritos. O que é mais difícil de explicar, e ao mesmo tempo mais documentado, são as informações específicas que Divaldo transmitia sobre ciência e sobre o cosmos. Informações que chegavam antes das descobertas formais, que chegavam com uma precisão de vocabulário e de conceito que não era compatível com a formação que ele tinha,
e que chegavam de uma fonte que ele descrevia de forma consistente há décadas, não humana. Em 1991, numa conferência em Tóquio, Divaldo descreveu um fenômeno que chamou de memória do espaço, a ideia de que o universo retém informação sobre cada evento que nele ocorre, que o vácuo não é vazio, mas um arquivo ativo de tudo que já aconteceu em qualquer ponto do cosmos. Essa ideia, que ele descreveu como parte de um ensinamento que recebia de presenças que não pertenciam à história humana, é estruturalmente idêntica ao que o físico húngaro Ervin Laszlo chamaria de campo akáshico, e desenvolveria sistematicamente apenas a partir da segunda metade dos anos 1990. Em 1997, Laszlo e Divaldo se encontraram pessoalmente em Florença, durante um congresso sobre ciência e consciência. Laszlo, que é um dos poucos cientistas do século XX a desenvolver uma teoria unificada de campo que inclui a consciência como variável fundamental, passou 2 horas em conversa com Divaldo. O encontro foi registrado em vídeo. Ao final, Laszlo disse para a câmera, com aquele cuidado que os cientistas usam para não comprometer a reputação, mas dizer a verdade ao mesmo tempo: o que esse homem descreve é consistente com o que a física de fronteira está começando a formular. E ele formula com uma clareza que é, no mínimo, impressionante. No mínimo, impressionante. É a frase de um homem que quer ser preciso, que não quer exagerar, mas que também não consegue dizer menos do que isso, porque menos do que isso seria desonesto. Mas o que Divaldo diz sobre a origem dessas informações? Ele diz que há uma diferença qualitativa entre as comunicações que recebe de espíritos humanos e as comunicações que chegam através do que chama de mediação cósmica. Diz que as comunicações humanas têm temperatura emocional, têm urgência, têm a textura particular de uma personalidade que ainda carrega a saudade dos que ficaram, a memória do corpo que habitou, as questões não resolvidas da vida que viveu. Mas as outras comunicações têm uma qualidade diferente. São frias no sentido de que são desprovidas de urgência pessoal. São vastas no sentido de que parecem vir de uma perspectiva que olha para o tempo humano da forma como a gente olha para o ciclo de vida de uma flor, com cuidado, com interesse, mas sem o desespero de quem está dentro do ciclo. Eles não têm pressa, disse Divaldo numa entrevista em 2003. E quando você fala com algo que não tem pressa, você percebe o quanto nós somos feitos de pressa, o quanto nossa urgência define a nossa percepção, o quanto o que não conseguimos ver é simplesmente o que não estamos parados o suficiente para ver. Há um relato específico que circula entre os pesquisadores que estudam o fenômeno Divaldo com mais seriedade e que eu preciso te contar, porque é o tipo de coisa que não vai te sair da cabeça facilmente. Em 1969, durante uma série de sessões que ocorreram na casa de uma família de São Paulo, no bairro de Perdizes, Divaldo transmitiu, sob incorporação, uma descrição detalhada de um sistema solar a 22 anos-luz da Terra. Descreveu a quantidade de planetas. Descreveu as características atmosféricas do terceiro planeta desse sistema. Descreveu o fato de que esse planeta tinha água líquida na superfície e uma composição atmosférica que permitia formas de vida baseadas em carbono, como a nossa, mas com ciclos metabólicos significativamente mais lentos. E disse que havia nesse planeta formas de consciência que haviam desenvolvido o que chamou de o sentido do todo, uma capacidade perceptiva que os humanos têm em estado embrionário, e que naquelas entidades estava em plena maturidade. Esse relato ficou registrado numa ata de sessão, assinada pelos presentes, arquivada pela família anfitriã. Em 2003, quando a NASA anunciou a descoberta de um exoplaneta potencialmente habitável na constelação de Vela, a uma distância de aproximadamente 20 anos-luz do Sol, um pesquisador brasileiro chamado Dr. Henrique Lessa, que estava elaborando uma tese sobre fenômenos mediúnicos e cognição anômala, cruzou os dados. Não eram idênticos, mas eram próximos o suficiente para que a coincidência merecesse pelo menos um parágrafo na tese. A tese foi aprovada, com ressalvas do orientador,
que ponderou em banca que correlações não implicam causalidade. O que é correto? Correlações não implicam causalidade, mas correlações incomuns entre informações obtidas por meios não convencionais e dados científicos posteriores são, no mínimo, dados que uma epistemologia honesta não pode simplesmente ignorar. Divaldo Franco nunca afirmou certezas sobre a natureza exata do que recebia. Esse é talvez o detalhe mais significativo de toda a trajetória dele e o que o distingue da maioria das figuras que afirmam receber mensagens do além ou de outros mundos. Ele não dizia "é exatamente assim". Dizia "o que me chega sugere isso". Não dizia "provei que existem seres de outras dimensões". Dizia "recebi o que parecem ser comunicações de inteligências que não pertencem à história humana, e o que recebi tem esta consistência e esta qualidade". Havia nele uma modéstia epistemológica que é rara em qualquer campo, espiritual ou científico. Em 2015, com 88 anos de idade, Divaldo Franco deu uma entrevista a uma revista de divulgação científica cujo editor havia decidido, como exercício jornalístico, ouvir quem afirmava receber informações de fontes não convencionais com o mesmo rigor que se ouvia um cientista. O repórter chegou preparado para contraditá-lo. Levou questões sobre neurociência. Levou questões sobre alucinações e estados dissociativos. Levou questões sobre o efeito Barnum e sobre técnicas de leitura fria. Divaldo respondeu a todas, com paciência, com precisão e sem nenhuma defensividade, porque não havia o que defender. Ele não estava vendendo certezas, estava descrevendo experiências. E a diferença entre vender certezas e descrever experiências é a diferença entre uma armadilha e uma janela. No final da entrevista, o repórter, um homem de 40 anos que havia feito sua formação em jornalismo científico e que era declaradamente agnóstico, escreveu no seu bloco de notas, não para publicar, mas para si mesmo: "Não sei o que esse homem é, mas sei que é honesto. E honestidade, numa história que se conta por décadas, é a prova mais difícil de falsificar". Divaldo Franco completou 97 anos em 2024, ainda em atividade, ainda viajando, ainda conferenciando, ainda recebendo o que diz que recebe. Com a mesma regularidade com que o sol nasce em Salvador de manhã e o mesmo despojamento de quem nunca cobrou por nenhuma sessão, nunca ficou com o direito autoral de nenhum dos mais de 250 livros que psicografou, nunca usou o que recebeu para acumular poder ou patrimônio. Há uma frase que ele repete há décadas, em português, em espanhol, em inglês, em italiano, onde quer que esteja: "Eu não sei se serei acreditado, mas sei que sou honesto, e se for honesto, é o suficiente". Essa frase não é de alguém que está vendendo algo, é de alguém que está simplesmente sendo o que é. E ser simplesmente o que se é, durante 97 anos, diante de tribunais filosóficos, ceticismo científico, ataques de imprensa e julgamento público, é em si uma forma de testemunho que vai além de qualquer prova documental. Agora eu te faço a pergunta que ficou do começo até aqui, pulsando embaixo de tudo que te contei. Se você estivesse naquela sala de aula em 1963, no fundo da sala, de óculos redondos e cabelo penteado para o lado, e o professor dissesse que tudo o que você vê e ouve e recebe é fantasia, o que você faria? Divaldo ficou quieto. Não porque não tivesse argumentos, não porque tivesse medo. Ficou quieto porque sabia algo que só quem já tentou explicar o inexplicável sabe. Há momentos em que a maior prova que você pode oferecer não é uma palavra, é uma vida. E ele ainda está aqui, vivendo essa prova um dia de cada vez, como faz há quase um século. Conta nos comentários. Você já teve uma experiência que não conseguiu explicar? Algo que chegou de um lugar que você não conhece, num momento que não esperava? Essas histórias precisam ser contadas, porque o que não tem nome ainda pode ter testemunha. E testemunhas, quando são honestas, são a forma mais antiga de conhecimento que o ser humano tem.